20, nós vamos fazer o exórdio, que é do livro da coleção Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, que nos traz o tema Prática do Bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. 1 Pedro 2,15. À medida que o Espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda que seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco. Ao invés disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão. Entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Para finalizar, vou trazer uma mensagem que Jesus dizia: conhecereis meus discípulos por muitos se amarem. Então o amor é que transforma tudo, até mesmo o impossível. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de Cristo esteja entre nós. Nós continuamos no capítulo 13. Vamos falar sobre a beneficência. Desculpa, mas essa palavra agora, há dias tentando falar e não consigo. Beneficência. 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 Bom, o dicionário diz que é ato, prática ou virtude de fazer o bem, de beneficiar o próximo, bem fazer, filantropia. Quando nós pedimos nas nossas preces a Deus, nós pedimos o bem a Deus em nossas preces, esse bem que nós pedimos a Deus, esse bem deve partir de Deus ou deve partir de nós mesmos? Fazemos as nossas preces e pedimos a Deus o bem. Esse bem deve partir de nós ou deve partir de Deus? Fomos criados e temos em nós a porção de Deus. Esse bem está dentro de nós. Só que esse bem, para que ele aconteça, é necessário o quê? Fé. Alguém sabe dizer o que é necessário para que o bem aconteça? Fé. Fé. Também. Mas, sobretudo, a ação. Esse bem que está dentro de nós, é necessário que ele seja posto para fora, que ele saia de dentro para fora em ação, que é essa palavra que eu estou há dias tentando falar e não consigo, que é a beneficência. Ou seja, é a caridade também, é a ação. Só que esse bem está na nossa porção, na criação de Deus. Quando Deus nos criou, simples e ignorante,
Ele botou em nós a porção, o bem em nós. E essa ação do bem da prática faz a caridade, a beneficência. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse bem só vai acontecer à medida que nós todos irmãos da mesma criação, começarmos a fazer este bem. E esse bem, muitas das vezes, nós temos o impulso de fazê-lo. Porém, o que nos trava é algumas coisinhas que ainda trazemos em nós, que é a ignorância, né? a desobediência das leis de Deus e principalmente o orgulho, principalmente o egoísmo. Então, essas pequenas dificuldades que trazemos ainda em nós impedem esse bem. E esse bem é necessário que aconteça para que o projeto pelo qual fomos criados, ele verdadeiramente esteja ao nosso reino, vamos dizer assim. Por quê? Porque quando fazemos as preces, nós pedimos pelo bem. Só que esse bem das preces, esse bem que está distante de nós, esse bem que está num Deus que não está presente, ele não vai acontecer sem ação. Nós pedimos, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Só que para esse reino vir, nós temos que fazer alguma coisa. E a sua vontade é nós aceitarmos que as coisas não vão acontecer ao nosso prazer. Então, o ato de se fazer prece ou de se orar, é salutar, Porém, muitas das vezes, essas preces que nós fazemos, ela vai muito mais mecânica do que propriamente do coração. São palavras que muitas das vezes saem soltas da boca, mas elas não acontecem porque não tem força. Alguma coisa para acontecer é necessário que ela tenha força. O pensamento é uma energia. Já viu quando acontece durante a chuva e falta a energia elétrica e depois ela volta fraca e algumas coisas ficam ali, fica piscando, alguns aparelhos você liga, ele não, boa noite. Boa noite. Não responde. Nós estamos falando sobre a beneficência, capítulo 13. Voltando. Então, você liga alguns aparelhos, eles não funcionam, fica só aquela meia luz e tal, porque aquela energia ali, ela está fraca, porque houve uma sobrecarga, né? Um disjuntor queimou, aí voltou, aquela negócio até ajeitar, então ela está fraca. Assim é a nossa energia que pomos naquilo que buscamos. Se ela não tiver força, ela não vai acontecer. A gente vai achar que aquilo, boa noite, a gente vai achar que aquilo vai acontecer, só que não vai acontecer, porque não tem força. E sobretudo porque existe o tempo para as coisas acontecerem. E esse tempo não é o nosso tempo. E quando nós falamos da beneficência, vai ser um desafio. Quando nós falamos da beneficência, nós falamos de que ela é necessária nas nossas vidas, sobretudo para nós que ainda nos encontramos doentes. Uma das formas de se curar das doenças que ainda trazemos em nós é através da caridade, dessa ação, desse amor em busca do próximo. A caridade tem que ser para o próximo. E qual é o próximo? Se nós olharmos esse capítulo, que nós estamos no capítulo 13, todo ele fala justamente deste que é o primeiro e o maior mandamento.
amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E quem é o teu próximo? Alguém sabe me dizer? Vamos lá, pessoal, começar para espantar o som. Quem é o próximo? Alguém sabe me dizer quem é o seu próximo? Quem está junto? Vamos lá, quem mais? Que está perto de você. Então o próximo não precisa ser o nosso parente, né? Mas aquele que está próximo, vamos supor, você está indo no mercado e tem alguém necessitando, está na calçada, passou mal, está ali necessitando de um auxílio. Aquele é seu próximo? É seu próximo, não é isso? Por quê? Porque todo aquele que necessita desse amor, dessa beneficência, todo aquele que precisa dessa ação nossa é o nosso próximo. Não há necessidade de que se faça distinções. É óbvio que ao mundo que nós vivemos hoje, existem algumas reservas e algumas atitudes que tomamos por medidas de precaução e de segurança. Porém, não podemos ficar paranoicos com a sociedade que aqui está. Vou explicar melhor. Você vem andando numa rua está um pouco deserta, um pouco escura. Você vê que uma pessoa vai em sua direção pedindo um auxílio. A tendência é que você tenha um certo receio, certo? Você pode até tentar desviar o seu caminho, evitar esse contato com essa pessoa por uma questão de segurança. Mas o primeiro impulso que vem no seu coração é o de auxílio, não é assim? É ou não é? O que muitas das vezes te impede de auxiliá-lo é o medo. Essa sociedade que anda por aí e que a toda hora é noticiado, né, com uma série de coisas, de crimes. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que essa porção, ela já está em nós. Só que em alguns momentos nós deixamos de botar em prática por um motivo ou outro qualquer. Mas o grande desafio nosso é perseverar. O grande desafio nosso é buscar caridade, o auxílio ao próximo, sobrepondo as dificuldades, não só naquele momento cômodo. Eu estou aqui, estou na minha casa, estou na minha segurança, passou um telefonezinho ali na tela da televisão, vou auxiliar aquela pessoa ali, estão pedindo uma ajuda, vou pegar meu telefone e vou ligar para lá, vou botar na conta telefônica a ajuda. O grande desafio é você dar um passo além disso, em busca do seu próximo. Tá? Por quê? Porque nós não vamos modificar a sociedade, o mundo pelo qual vivemos, no conforto das nossas casas. E a mudança tem que começar por nós mesmos. Acordei, estou com o pé doendo. Fiquei de ir lá no centro descascar uma batata, uma cenoura, um negócio para fazer o sopão. Não vou. Meu pé está doendo. Não vou no centro não, porque meu pé está doendo. É uma justificativa? É. Mas não precisa fazer um pouco mais? Precisa ou não precisa? Vem com o pé doendo, vem igual o Saci, pulando no pé só. A senhora, que eu estava com saudade da senhora, vamos lá, vamos conversar aqui, o que a senhora acha? Sobre o que? Sobre, você está em casa, está com o pé doendo, aí se comprometeu de ir lá no centro, descascar uma cenoura, uma batata, para fazer um sopão, para doar para aquelas pessoas que não têm, né? Sim. Que estão com uma dificuldade de se alimentar. Aí você vai com o pé doendo para o centro para descascar a cenoura, a batata? Vou. Pronto. Aí, tá vendo? Já pode. Por esses dias, eu não tenho tempo porque eu estava cuidando, assim, só a noite. Eu trabalho durante o dia, meu irmão foi operado. Aí eu ia lá, fazia curativo. Estava prestando essa sua caridade. Estava fazendo sua caridade. E a gente com saudade da senhora. Eu me lembrando daqui.
Tá vendo? Quem sabe pode contatar. Pode contar. Vai nosso cantinho Tá vendo? fixo para fazer nosso som, nossa Pronto. relação. Vai ser quanto? Mas já está recrutando. Já estamos recrutando. Então, na verdade, esta palavra, a beneficência, é justamente isso. É nós nos propormos além de uma dificuldade que apareça. Por quê? Porque nós sabemos do compromisso e que existem outras pessoas que necessitam daquilo ali. Eu não estou condenando a prece, a oração, nada disso. O que eu estou falando é que muitas das vezes a ação, justamente, a ação, o movimento. O verbo, no princípio era o verbo, e o verbo era a ação. Eu estava com esse joelho doendo, depois eu um pouco. Tá vendo? Mas eu só deixei de ir para a escola, trabalhar um dia. Só um dia, viu? Ó, E ele estava doendo muito, mas eu ia, só com a perna dura, mas eu ia, para não ficar no costume. Qualquer coisinha a pessoa vai ter que parar. Aí eu só faltei um dia, mas eu ia. ó, o meu estava doendo, eu só não fui 15 dias. Só faltei um dia, só um dia que eu... Eu só não fui 15 no meu estava doendo. É verdade, não estou brincando não. Bom, vamos adiante. Dê licença aí, para onde é que vai ser o som? Não, eu falei assim porque a gente aquela pergunta é um projeto que a gente pretende um dia poder abraçar, porque todo centro espírita que tem o seu localzinho fixo tem essas ações, né, de fazer o socorro, Fazer alguma coisa, né? para doar, ter a evangelização das crianças e várias atividades dentro da casa espírita. Procurar um local bem Local carente, fixo, né? que a Assim, gente porque- vai fazer, se Deus quiser. Já está recrutado. Bom, vamos lá. Meus irmãos, quando nós olhamos as conquistas que fizemos, aquilo que temos, né? O nosso progresso. Esse progresso que nós temos, as conquistas que fizemos, ele é só nosso? Tudo bem, existe o nosso esforço, mas quem já percebeu aqui quando vai fazer alguma coisa, que consegue alguma coisa, que tem uma outra energia, uma outra força por trás movimentando aquilo ali? A gente bota nosso empenho, a nossa força. Mas alguém já percebeu isso? Eu vou fazer alguma coisa, poxa, mas tudo acabou conspirando para que aquilo acontecesse. É porque, na verdade, nós não fazemos nada sem a permissão de Deus. Agora, não adianta você ficar esperando, né? Mas se você foi atrás e você buscou, obviamente, Deus estará ali e aquilo será abençoado. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você busca algo e você consegue, há a sua parcela de esforço, mas há Deus. Ajuda-te, o céu te ajudará. Isso. Então, quando você conseguir algo que possa ser além do que você necessita, é justo que você também divida. Porque existe um propósito. Toda vida que você tiver algo além do necessário que você precisa, existe um propósito de Deus naquilo ali. E esse propósito é a divisão. Eu não gosto de toda a vida ficar reportando assuntos, mas o que a gente vê, em geral, nessas brigas que tem aí da mídia, né? São pessoas que juntaram muito, aí depois desencarnam, aí os parentes começam a brigar pelo aquilo ali. Porque aquilo ali não foi dividido. E o testamento não serve mais para nada, porque o morto, né? O cara faz um testamento em vida, morre, aí depois vem o advogado e diz que aquele testamento não vale. Então, nem a vontade mais é respeitada. Então, é necessário que observe isso. Quando você conquista algo e você começa a ter, além do seu necessário, existe um propósito, e o propósito é a divisão.
processo que envolve o amor, porque para que você se comprometa com seu irmão, é necessário que você ame. Só que um dia desse eu vi um negócio que diz assim, eu achei engraçado, diz assim, eu vou amar o próximo, porque esse próximo aqui está difícil. Eu achei muito interessante isso, porque muitas das vezes a gente passa por essa situação. Você quer até amar aquela pessoa, mas as dificuldades que você tem, que ela tem, meio que impera. Você não consegue amar aquela pessoa como deveria amar. Isso daí é porque cada um de nós trazemos as nossas dificuldades. E essas dificuldades, quando elas se chocam, aí elas geram os conflitos. E no momento do conflito, é muito difícil você amar aquela pessoa. Mas você não pode desanimar. Se existe uma dificuldade comum, você não paralisa, você continua. Você vai para o próximo mesmo, aí faz como diz aí, vai para o próximo. O negócio é não paralisar naquele ali. E para se fazer isso, é necessário uma coisinha que a gente busca, que é a moral. A gente busca a moral e não é fácil, porque para se ter a capacidade moral de superar as dificuldades e amar mesmo aquele que nos faz mal, é necessário que você faça a reforma íntima. Mas essa reforma íntima, ela só vai acontecer através da instrução. Porque é amai-lo e instruí-lo. Então você ama. Mas é necessário que você se instrua. Porque este espírito, você, nós, todos, espíritos, eles trazem uma série de dificuldades quando veio para esse planeta. E essas dificuldades, elas só vão sendo superadas à medida que você começa a se instruir, para você buscar a sua reforma íntima. Só a vontade basta? Não. Infelizmente, só a vontade não basta. Porque você vai esbarrar na falta do conhecimento. E a paciência. Paciência, sobretudo. E a paciência faz parte desse contexto aí. Porque na hora que você conhecereis a verdade, ela vos libertará. Você tem que conhecer a verdade. E você só conhece a verdade na hora que você busca se instruir. Na hora que você busca se instruir. Na hora que você busca entender a problemática que é viver aqui. Não é tão simples assim. Mas também não é o fim do mundo. Chegar às pessoas como seu próximo exige trabalho e esforço. Se pôr no lugar do outro é, acima de tudo, você substituir. Na hora que o indivíduo entra na sua linha de choque, né, aquela linha que nós temos que é imaginária, né, que é o termômetro, é você tentar se pôr no lugar dele e ver como é que você agiria no lugar dele. Porque muitas das vezes, o nosso local, ele é confortável. O local do outro é desconfortável. E esse movimento, ele tem que partir de dentro para fora. Não adianta você pendurar os seus títulos na parede, se eles não estiverem verdadeiramente em você. Por que eu digo isso? Porque inúmeras vezes, nós vemos psicólogos, psiquiatras, pessoas que deveriam entender da mente humana, cometendo atrocidade. Então, aquela conquista que ele fez é só um papel num quadro que está na parede. Ele não construiu isso, ele não interiorizou isso daí. E verdadeiramente,
é muito difícil você encontrar uma pessoa sem o auxílio da religião, sem o auxílio do contato com aquilo que te liga a Deus, você encontrar uma pessoa que tenha a capacidade de se pôr no lugar do outro. Eu vi uma coisa que eu achei chocante, um acidente que aconteceu, que a pessoa fugiu e era um médico, né? Ele já começou jogando no lixo o juramento, né? Que é feito, o juramento de Hipócrates, que é feito justamente de você socorrer o próximo. Então, ele pegou e, como se não fosse nada, ele pegou e abandonou, foi embora, deixou aquela pessoa ali, um médico. Só que as câmeras e tal, acabaram descobrindo e tudo, enfim. Mas é uma coisa que, como é que uma pessoa está indo para o hospital e ela se envolve num acidente e deixa a pessoa cair dali? Será que essa pessoa, quando chegar no hospital e você chegar lá, será que ela vai fazer a mesma coisa com você? Ou será que quando ela chegar no hospital, aí não, agora eu sou médico? É a mesma coisa a religião. Será que a gente só tem essa preocupação quando está dentro do centro? Será que essa preocupação também tem que estar lá fora? Você tem aquela carteirinha e bate a carteira. Não, bati meu ponto aqui, agora eu me comprometo com o próximo. Aí depois bate ali, vai embora, bom, acabou meu expediente agora, o próximo que estiver caindo por aí, ele vai ficar por aí mesmo. Não é assim, né?